Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Elaine Morsch, sou médica ginecologista e hoje vou falar sobre um tema muito polêmico que é sobre DIUs. Existem dois tipos de DIUs, um que tem hormônio e o outro que não tem hormônio. Os que têm hormônios, na realidade é um modelo só, ele tem uma progesterona. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre os DIUs não hormonais, os quais a composição ela pode ser somente de cobre ou de cobre com prata. E antes de eu falar sobre os modelos e DIUs, eu gostaria de falar sobre a anatomia, porque muitas mulheres que vêm ao consultório não conhecem o seu próprio corpo. Então eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia, como que funciona, porque não adianta eu ficar falando, é colocado dentro do útero. Tá, mas onde? Muitas até têm dúvidas, acham que é colocado dentro da vagina. Não. Então eu vou explicar a anatomia básica para vocês entenderem. E aí depois eu vou falando ao mesmo tempo já como que ele é colocado. E no segmento eu vou falar as indicações e mais detalhes sobre os tipos de DIUs não hormonais. Então agora eu vou falar sobre a anatomia feminina. Aqui vocês vão imaginar que é a vagina. E lá no fundo é a ponta do útero, que é o colo do útero. E tem um orifício de entrada. Lógico que aqui está dividido no meio, mas é só uma maquete. Mas não tem essa divisão no meio ali. Ele é unido, essas metades são unidas. Então, só para título de curiosidade, quando o ginecologista ou a ginecologista vai fazer a coleta do Papa Nicolau, ele usa um aparelhinho que se chama espéculo, que abre a vagina para localizar a ponta do útero, que é o colo do útero, onde ele raspa o material, prepara uma lâmina e manda ao patologista para ver se tem câncer do colo do útero ou não. Certo, meninas? Olhando de perfil, tá? Aqui vocês estão vendo o útero, uma trompa, um ovário. Do outro lado vai ter também a trompa, um outro ovário. Aqui seria o intestino. Imaginem que aqui vocês estão vendo por dentro e aqui em cima é a bexiga, como se tivesse sido feito um corte e vocês estão vendo por dentro, ok? Então, eu vou mostrar um DIU aqui que já está colocado dentro do útero. Então aqui como se o útero tivesse sido cortado no meio e ele está dentro do útero. Esse é um DIU de cobre, esse é o mais conhecido de todos, o 380. Depois eu vou falar sobre todos os tipos de DIUs. E aqui só para mostrar que ele já está dentro do útero. Então, como vocês estão vendo, tem o cobre aqui. Aqui é uma haste que tem um pouquinho de cobre e tem o resto que é de plástico. Lógico que eu vou falar de uma forma bem leiga a composição deste plástico, só para vocês entenderem. Que quando ele é colocado, ele é flexível, então ele vai dobrar, ele entra dobrado neste canal e abre dentro do útero, certo? E fica um pedacinho de fio para fora, que não foi cortado, mas ele fica um pedacinho de fio para fora, que fica só lá no fundo, praticamente ele cola aqui devido ao muco por fora do colo, que serve para ser tirado a hora que a paciente desejar. Então, quando ela não quiser mais usar o DIU, quiser uma gravidez, enfim, ou entrar na menopausa, ou ele estiver vencendo, lógico que todos têm uma data de vencimento, o médico vai entrar lá, puxar o fiozinho, tirar e ele vai perder o efeito imediato. Os DIUs, o que eles fazem? Como tem DIUs de cobre e de cobre com prata, como que funciona? No momento que ele é colocado dentro do útero,
ele provoca uma inflamação subclínica, que nós chamamos. É uma inflamação que a paciente não sente, por isso que nós chamamos de subclínica, certo? Então, para vocês entenderem bem, ele é colocado dentro do útero e muitas pacientes acreditam que a fecundação é dentro do útero, mas não é uma verdade. A fecundação é na trompa. Então, como tem o DIU aqui dentro, ele tem uma capacidade de alterar o pH do muco que tem dentro do útero. Então, além de alterar o pH, ele vai deixar o muco mais espesso. E aí os espermatozoides, eles têm uma dificuldade de subir até a trompa. Eles morrem aqui mesmo, a maioria. Nas 48 horas iniciais, é o período onde os espermatozoides eles têm a maior fertilidade, eles são mais, têm um vigor maior, uma vitalidade maior. Mas eles podem levar até 7 dias aqui dentro, vivos, tá? Quando ocorre a ejaculação, o espermatozoide, isso se não tiver o DIU, para chegar até a trompa, ele pode levar até 5 dias. Tem relatos de um pouco mais de... Não, minto, não 5 dias. Quando ele sobe, ele vai levar em torno de 20 a 30 minutos para chegar até aqui. Se ele estiver sem proteção nenhuma aqui, se não tiver uma anticoncepção, certo? Quando tem a fecundação, isso pode levar até 5 dias, esse óvulo fecundado pode levar até 5 a 7 dias para ele descer e se implantar no útero. Em média, 3 dias. Uma coisa que eu não falei que é interessante é que quando essa inflamação que deixa o meio desfavorável para os espermatozoides, se esse óvulo, essa inflamação também acaba cometendo um pouco as trompas. E o óvulo também fica com o meio desfavorável, quer dizer, ele também não sobrevive. Então, na realidade, tem uma proteção dupla. Ele deixa o meio desfavorável aos espermatozoides e aos óvulos também. Existem vários tipos de DIUs não hormonais, como eu falei, com cobre, com prata e cobre. E eu vou, no segmento, falar um pouco mais sobre eles. Continuando, eu tenho uma série de coisas para falar sobre DIUs não hormonais, mas eu fiz várias anotações porque são muitas coisas. Mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida e depois quiserem colocar aí, podem escrever que eu respondo, tá? Sem problema nenhum para ajudar vocês, porque por mais que eu fale aqui, pode ficar alguma coisinha, algum detalhe que eu tenha esquecido de falar. Mas eu procurei assim pegar as maiores dúvidas que vocês têm. Eu gosto dos DIUs não hormonais, é a minha maior preferência, porque o próprio nome diz, eles não têm hormônios. Porque os hormônios têm seus efeitos colaterais. Então muitas pacientes ganham peso, aumenta o risco de trombose em algumas pacientes, incham, tem diminuição da libido, tem secura na vagina, muitas têm queda de cabelos. Então, como é um DIU que não afeta a produção hormonal, inclusive as pacientes elas ovulam da mesma forma. Por isso que ele é efetivo, mas no momento que ele é retirado, ele perde o efeito imediato, porque ele não tem hormônio nenhum e a paciente já estava ovulando antes. Isso é muito bom, porque a paciente que deseja engravidar, ela retira e no mês seguinte ela já pode engravidar, certo? Uma coisa que eu não comentei é que ele não é abortivo. Por que ele não é abortivo? Porque quando o espermatozoide sobe no útero, como eu expliquei anteriormente, ele vai subindo pelo útero e chega até as trompas, para ter a fecundação é lá na trompa, vocês lembram que eu expliquei? Pois é. Então, como eles morrem dentro do útero, eles não chegam até as trompas, então nem ocorre a fecundação.
Porque muitas pensam, ele é abortivo. Não, porque as pessoas pensam, as mulheres, que a fecundação é dentro do útero. Não, são nas trompas. Então, como ele não consegue migrar até as trompas, não ocorre a fecundação. Então, não tem como ele ser abortivo, ok? Quando que ele pode ser colocado? Muitas têm essa dúvida. A partir do início das relações sexuais, independente da idade, ele pode ser colocado, desde que a paciente tenha tido relações sexuais, ok? Deixa eu ver o que mais. É importantíssimo em relação às pacientes obesas. Nós sabemos que toda paciente obesa, ela é uma paciente inflamada, é uma inflamação subclínica, porque a gordura em excesso, ela é um tecido que contém agentes inflamatórios, e isso também afeta o risco cardíaco e o risco de trombose. Se vocês colocarem um DIU que não tem hormônios, vai diminuir muito o risco de tromboembolismo, que pode ser um infarto do coração, um AVC, uma trombose nas pernas. Então, é um método seguro em relação a isso, principalmente as pacientes que têm história familiar de trombofilias, quer dizer, ou a irmã teve uma trombose, ou a mãe teve um AVC, a tia um AVC. Pela história familiar, dá para ter já uma ideia do risco da paciente. Claro que tem exames também que podem ser feitos para investigação de trombofilias, que seriam as pacientes que têm risco aumentado de ter trombose por ter uma hereditariedade acentuada, tá bom? Outra coisa, não altera a libido. Muitas pacientes têm queixa de libido, porque os anticoncepcionais orais, que são aqueles que nós tomamos, eles têm hormônios e eles suprimem, eles diminuem a produção hormonal da paciente. Por isso que muitas, quando usam os anticoncepcionais, referem secura na vagina, porque eles bloqueiam a produção hormonal. Todos os hormônios, progesterona, estradiol, testosterona, principalmente a testosterona, ela é diminuída. Então isso afeta muito a libido. No momento que você coloca um DIU não hormonal, você não vai ter efeito na libido. Então é uma vantagem a mais também. Não tem hormônios. Antes de eu falar sobre as indicações da Organização Mundial da Saúde, sobre o risco de gravidez. Os DIUs de cobre e prata ou de cobre, eles no primeiro ano que é colocado, menos de uma paciente em 100 pacientes tem risco de gravidez. Então, a cada 100 pacientes, menos de uma engravidam. E após os 5 anos, em torno de 3 a cada 100 mulheres. Quer dizer, o efeito ele é muito, muito bom. E um detalhe interessante na adolescência que eu não comentei, que as adolescentes, elas têm muito risco de esquecer um anticoncepcional oral. Então é um método mais seguro nesse sentido. E às vezes eu fico imaginando uma paciente, por exemplo, de 13 anos, que começa a tomar anticoncepcionais. Ela passa uma vida inteira usando, até 40 anos, durante a vida toda usando um hormônio. Então, a longo prazo não tem como nós pensarmos que não tem algum efeito colateral. Certo? Dúvidas que geralmente ocorrem no consultório. Doutora, sangra muito quando coloca? Geralmente não tem um sangramento bem pequeno. Se a paciente estiver para menstruar, então naquele período que ela está para menstruar, pode ser que haja um estímulo e ela ter uma menstruação antecipada após a colocação. Mas geralmente é bem tranquilo, não tem uma hemorragia, não tem nada. Se dói, eu não falei antes, mas quando é colocado o DIU, naquele canalzinho que eu expliquei do útero, é feita uma infiltração anestésica, para que não doa na passagem do canal, certo? Então, a dor que pode ter é só quando a gente usa tipo uma reguinha fininha, bem fininha, para medir o comprimento do útero. Então,
Quando toca no fundo do útero para medir, tem uma cólicazinha. Então, mas é tolerável, a maioria sai sem dor no consultório, é tranquilo. E na passada do canal ali, é feita uma anestesia no canal e aí não tem problema ali de dor no início da colocação ali. Só uma cólica depois, mas é bem tranquila, dá para tolerar, é bem tranquilo. Outra dúvida, quanto tempo depois que eu coloco o DIU é que eu fico protegida? Quanto tempo eu tenho que me cuidar com preservativo, enfim? Quando coloca, o efeito é imediato, mas tem um porém. Geralmente eu peço para a paciente ficar 1 semana sem ter relações, porque é uma adaptação, pode ter um certo desconforto nos primeiros dias, e precisa fazer um ultrassom para ver se ele ficou na posição. Porque quando eu coloco o DIU, eu não vejo lá dentro do útero se ele está na posição. O que é estar na posição? É atravessar o canal ali que é do colo do útero. Então ele tem que atravessar o canal para que o ultrassonografista veja lá a imagem e diga, não, ele ultrapassou o canal e ele está na posição. No passado achavam que ele tinha que ficar bem, quase tocando o teto do útero. Não, agora ultrapassou o canal, a paciente já está protegida de imediato, certo? Até quando pode usar o DIU? Até a menopausa. Então, pode ser colocado em qualquer idade e até a parada da menstruação, né? Até enquanto a paciente quiser, né? Enquanto ela estiver sangrando, ela pode usar. Agora, eu só vou fazer uns comentários sobre as indicações. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou alguns critérios que seriam indicações absolutas, quer dizer, não tem nenhuma contraindicação, e tem as indicações relativas. Não significam que as relativas não possam ser feitas. Aí teria que avaliar com mais critérios para ver se dá para colocar ou não. Então, as que têm indicação absoluta, que seria indicação categoria 1, seriam as seguintes, que é uma dúvida que as pacientes têm também. Eu tive um parto há 15 dias, quanto tempo depois eu posso colocar o DIU? 4 semanas. Então, 4 semanas após o parto, já pode ser colocado o DIU, mesmo cesárea ou parto normal, certo? Após abortamentos, pode ser colocado de imediato, tá? Não tem contraindicação, desde que esses abortos não tenham tido não tenha sido um aborto infectado. Aí tem que avaliar, tem que tratar com antibiótico por um tempo para depois avaliar se pode ou não colocar o DIU, certo? Pacientes hipertensas, aliás, a hipertensão é uma indicação absoluta de colocação de DIU não hormonal, porque os anticoncepcionais hoje se sabe que aumentam a pressão. Então, as pacientes hipertensas têm que usar um método não hormonal. Então, pode ser de barreira, um preservativo, ou vasectomia, ou DIU não hormonal, porque aumenta a pressão e aí aumenta o risco de infarto. Diabéticas também, porque todos os pacientes diabéticos, eles têm uma alteração da coagulação, eles são mais inflamados, então nós evitamos o risco, ou aliás, evitamos o uso de anticoncepcionais orais, certo? Doenças tromboembólicas, que eu já falei, são as pacientes que tiveram uma trombose, isso aí sem sombra de dúvidas, não dá para usar anticoncepcional, as pacientes que tiveram tromboses. Cardiopatia sem complicações, ela tem uma doença cardíaca, mas é uma doença que está sendo bem controlada, pode colocar. Pacientes que tiveram doenças hepáticas, hepatites no passado, o ideal é usar métodos não hormonais, porque os métodos não hormonais não afetam a função hepática, quer dizer, a função do fígado. As pacientes obesas que eu já comentei, pacientes que têm dislipidemias, quer dizer, alterações de colesterol graves. Para diminuir o risco cardíaco, o ideal é usar um DIU não hormonal. Outra coisa que eu não falei, enxaqueca, indicação absoluta de métodos não hormonais. São os melhores. Os métodos que têm uso só de progesterona podem ser usados, né? Categoria 1,
mas também podem ser usados. Mas o ideal seria sem nenhum uso de hormônio, porque aumenta em 35 vezes o risco de AVC quando usar anticoncepcional oral, tá? As pacientes que têm enxaquecas. Epilepsia não é a doença, mas as medicações que são usadas para epilepsia diminuem a ação dos anticoncepcionais orais, então o ideal é usar um DIU não hormonal. Pacientes que tiveram doenças da mama ou têm doenças ou nódulos mamários, cesárea eu já coloquei. Se a paciente teve uma infecção pélvica, mas depois engravidou tranquilamente, ela pode ser colocado. Pode ser usado durante a amamentação, sem problema nenhum. Basicamente é isso que é a categoria 1. A categoria 2, que são as indicações relativas, aí adolescente, que eu acho que tem que pôr numa balança e ver os riscos de ela esquecer, né, o tempo de uso que vai fazer os anticoncepcionais hormonais. As pacientes que têm anemias têm que ter um certo cuidado, ela tem que estar bem compensada. Se forem anemias como traços de talassemia, traços de anemia falciforme, então não teria tanto problema, poderia ser usado. E anemia ferropriva, que seria deficiência de ferro, poderia fazer suplementação primeiro, compensar bem ela, ver se ela não tem hemorragias. É uma coisa que eu não falei, as pacientes que têm hemorragias importantes, o ideal é usar um DIU hormonal, é minha opinião, tá? Porque pode aumentar um pouquinho o fluxo no início. Antes de eu continuar com a categoria 2, eu lembrei de um outro detalhe. As pacientes que usam DIUs podem usar o OB, que seria, eu falo OB porque é a marca, mas enfim, que é o protetor íntimo, né, que você coloca dentro da vagina. E o coletor intravaginal pode ser usado também, tá? Aí não tem problema nenhum de usar o coletor, não interfere, não vai fazer tirar o DIU. Então muitas pacientes colocam, fica muito cômodo, coloca o coletor, fica o dia inteiro com o coletor, tira o coletor no final do dia e é bem tranquilo para usar. Se a paciente tiver endometriose, depende. Se ela não tiver dores, pode ser usado esse tipo de DIU. Se ela tiver dores muito importantes, aí tem que avaliar, eu não oriento por esse DIU. Aí tem que colocar o DIU hormonal ou outros hormônios que podem ser usados orais, certo? Se a paciente tem uma cólica muito, muito importante, eu não oriento também por este tipo de DIU, certo? Se tem uma infecção, muito corrimento, tratar o corrimento primeiro. Inclusive, quando ela estiver usando os DIUs, se ela tiver um corrimento importante, tem que ser tratado, porque acaba com o tempo diminuindo mais o efeito dos DIUs, ok? E um público muito interessante aqui que eu vou comentar, que são as pós-bariátricas, são aquelas pacientes que fizeram cirurgias bariátricas. Se forem pacientes que não sangram muito, pode ser colocado este DIU. Se as pacientes sangrarem muito, ou faz a vasectomia, ou usa o preservativo, ou usa o DIU hormonal, certo? E agora eu vou fazer uma demonstração dos tipos de DIUs para vocês terem uma ideia do formato deles, do tamanho deles e da duração deles. Certo, meninas? Eu não falei antes, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a marcas de DIUs. Eu só peguei a marca Andalan porque é a marca onde tem a maior variedade de tamanhos de DIUs e que tem cobre junto, e é a marca que eu mais uso, mas assim, eu consegui esses modelos que eu uso em consultório e vou demonstrar porque realmente eu gosto dessa linha, mas não tenho nenhum conflito de interesse. O primeiro DIU que eu estou demonstrando aqui, que é o de cobre 380, vocês vejam bem, ele tem cobre aqui, ó, porque daqui para cima é este tamanho o DIU. Então aqui vai o cobre, e aqui na haste vem o cobre. Este 380, ele é o DIU mais colocado no mundo, ele foi. Tá? Então tem várias marcas desta linha, deste tipo de DIU, e ele é o mais conhecido, ele é muito efetivo.
Ele pode ser colocado em adolescentes, não tem idade para colocar. A única coisa que eu não comentei também, vocês vejam, são tantos detalhes, é em relação ao tamanho do útero. As pacientes que não tiveram filhos, elas têm um útero menor, então eu geralmente coloco DIUs menores em pacientes sem filhos, porque úteros abaixo de 5 centímetros é muito difícil ficar na posição DIU. Eu nem aconselho a colocar DIUs de nenhum tipo abaixo de 5 centímetros, tá? Então, de 5 a 8, que geralmente são as pacientes sem filhos, eu prefiro colocar DIUs com tamanhos menores, tá? Mas pode ser tentado, pode ser usado. Este aqui dura 10 anos, porque ele tem o cobre aqui e na haste. Este outro aqui que eu coloquei, eu não... tem a guia, não sei se você conseguir ver, mostrar toda a guia aqui, ó. A guia tá comprida porque ele é um DIU que é colocado pós-parto imediato. Então, 10 minutos depois que o útero contrair, já pode ser colocado. Mas isso aqui é só a guia que é comprida, porque na realidade ele é do mesmo tamanho do DIU anterior. Ele vem até aqui só. Então, é o mesmo DIU, ó, cobre 380, ele dura 10 anos, só porque ele tem uma guia mais longa, porque o útero fica enorme, né, no pós-parto. Então, quando ele contrair, 10 minutos depois já pode ser colocado, já na sala de parto mesmo. Este outro modelo aqui, que é um lançamento deles, que se chama Fast Load, também é o cobre 380, como vocês viram aqui. É o mesmo tamanho, ele vai até aqui, ele só tem um dispositivo que dá uma segurança maior para não ter perfuração do útero na hora da colocação. Mas também ele dura 10 anos, ele é igual aos outros. Eu só estou mostrando os tipos para vocês saberem que existe. Muito bem, estes são feitos somente de cobre. Agora, eu vou entrar em cobre com prata. A prata, quando ela vai junto com o cobre, porque vocês vão ver aqui, ó, que aqui tem só na haste o cobre, tem um fiozinho de prata internamente. Por que serve a prata? Porque forma tipo uma liga. E o cobre, para ter proteção, qual é o mecanismo de ação do DIU? Ele vai liberando micropartículas muito pequenininhas de cobre para dar inflamação no útero, para que ele tenha essa proteção, para provocar essa inflamação subclínica que eu falei. Então, o que faz essa prata que tem dentro? Ela faz com que libere menos ainda cobre dentro do útero. Então, é uma liberação muito lenta. Isso faz com que a paciente tenha menos cólicas depois que coloca e sangre menos. Então, o DIU que é com prata, ele é ótimo nesse sentido, porque controla mais o sangramento e as cólicas. E a eficácia dele é muito boa, porque libera mais lentamente ainda o cobre. Então, seria o Silver Flex, cobre 380, esse aqui dura 5 anos. Este que está aqui ao lado também é de prata com cobre, mas a diferença é que ele é mini. A haste dele, ele é menor do que esse de 380 que eu coloquei, tá? Ele é menorzinho, então as pacientes que não têm filhos, elas podem optar por este aqui também, porque ele é menor, controla mais o sangramento e tem a prata junto. Ele também dura 5 anos, mas qual é a vantagem? Ele é mini, ele é menor que este aqui, mas tem a mesma duração, que são 5 anos, certo? Então isso aqui é muito bom para os pacientes que têm muita cólica ou sangram mais do que o normal, as adolescentes, né? Ou pacientes que não tiveram filhos. Agora nós vamos passar... Esse aqui nós chamamos de formato Y, porque ele fica tipo um Y na cavidade. Os primeiros que eu comentei, ele tem um formato de um T, como vocês viram. Então, esse é em forma de Y. Ele fica um Y na cavidade. E esse é o formato de ômega, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem 3 tipos de ômega, como vocês estão vendo aqui, ó. 3 tipos. Este aqui... Porque a única diferença, ó, ele é 250, o código. Esse aqui vai durar 3 anos, são aquelas pacientes que querem engravidar logo, não querem esperar muito tempo. Então, seriam para colocação desse aqui, que são 3 anos.
Vocês observem o mini DIU, esse aqui são todos os mini em formato de ômega, eles têm um plástico aqui, ó, e umas garrinhas, isso dificulta a saída da posição do DIU. Então, olha o tamanho, como ele é pequenininho. Olha comparando aqui o tamanho, ó. Olha o tamanho, aqui, ó, certo? Então, essa parte ela é bem menor. Então, para DIU, para pacientes que têm o útero pequenininho, que não tiverem filhos, eu gosto muito desse DIU aqui, que é o mini DIU. Esse aqui dura 3 anos. Este aqui dura 5 anos. E este também dura 5 anos. A única diferença entre este e este aqui é que esse aqui, vocês vejam que ele é maior. O comprimento dele, ó, ele é maior aqui do que aqui. Então, se o útero for um pouquinho maior, a gente consegue colocar esse aqui, que vai ter um pouquinho mais de cobre, e aí dá uma proteção, né, boa para a paciente. Então, libera um pouquinho mais de cobre. Mas, assim, os estudos dizem que tanto o de cobre como o de cobre com prata tem a mesma proteção, tá? Então, olhem bem, tem DIUs que duram 3 anos, outros que duram 5 anos e outros que duram 10 anos. Aí depende da avaliação do profissional em relação à paciente. Então, meninas, hoje eu falei sobre DIUs não hormonais, como vocês viram. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem colocar lá no Instagram, no meu canal do YouTube, eu tenho um canal. Se inscrevam, por favor. Me sigam também no Instagram, que eu vou começar a postar vídeos com muito mais frequência sobre assuntos dentro da ginecologia, dentro da endocrinologia. Se vocês tiverem algum assunto, alguma sugestão, coloquem lá, que eu vou avaliar e vou ver dentro das possibilidades e vou fazê-los, ok? Existem muitos tabus em cima dos DIUs, é um assunto muito polêmico ainda, mas vocês viram que é muito simples, muito tranquila a colocação, é muito efetivo, a mídia às vezes distorce, inventam coisas que não existem por aí, mas eu sou muito fã dos DIUs não hormonais, por isso que eu quis fazer. É um vídeo longo, mas é muito esclarecedor. Então, assim, compartilhem. Se ficaram dúvidas, me falem que eu vou respondendo. E agradeço muito que vocês ficaram até o final me escutando. Teve que ser um vídeo longo porque são muitos detalhes e tenho certeza que ainda faltaram coisas para serem faladas. Ok? Eu agradeço muito e fiquem com Deus.